Olá, está começando mais um Universos e no programa de hoje você vai conhecer o Memorial Adonias Filho, um espaço que reúne o acervo pessoal do escritor. Você conhece a cidade de Itapetinga? No Nas Bandas de Cá de hoje você vai conhecer um pouco desse município. Um relógio ecológico, você tem ideia de como ele é feito? Isso e muito mais você vê agora no Universos. O Memorial Adonias Filho, na cidade de Itajuípe, reúne diversos objetos e documentos do jornalista e escritor Adonias Filho. Veja a matéria. A casa era mais que uma choupana. Era casa mesmo, porque além das varandas na frente e dos lados, tinha uma sala comprida de 3 quartos e a cozinha de fogão de lenha. Maricota, a mulher de Nico, tinha 3 meninos, nascidos ali mesmo naquela casa, ouvindo o barulho da correnteza do rio Almada desde o primeiro choro. O escritor Adonias Filho tem uma obra de vulto muito grande, de uma importância muito alargada no sentido ficcional, no sentido da construção literária. Entretanto, isso não é o suficiente dentro do problema da leitura no Brasil, não é o suficiente para que ele seja um escritor conhecido, então, ou divulgado amplamente como merecia. Adonias é um escritor que tem certamente conteúdo, profundidade conteudística e boa escrita, né? Para ser um acadêmico, para pertencer à Academia Brasileira de Letras, é preciso que se saiba escrever e que tenha um rol de livros que seja competente para isso. O memorial é dividido em 2 partes, na verdade. Tem a primeira parte que fala sobre a vida de Adonias Filho com a relação com a região cacaueira, principalmente com a fazenda. A fazenda dele é a Fazenda Aliança, que fica entre Pimenteira e Nema. E a segunda parte é sobre a vida acadêmica, tem os diplomas do escritor que ele conseguiu, um destaque ao diploma da Academia Brasileira de Letras, diplomas de premiações que ele recebeu por ter ocupado alguns cargos importantes no período do governo, né, dos anos 30. A gente pretende que essa exposição seja permanente, que a gente continue tratando que as pessoas de Itajuípe, que nesse momento começam a tomar parte disso, começam a se inteirar com a obra, as escolas começam a trabalhar essa leitura de Adonias Filho. Então, a partir daí, a gente quer implantar também na comunidade o sentimento de pertença, o sentimento de que é preciso tratar, o sentimento de que memória, não só a do lugar, mas a do próprio escritor, é preciso ser conservada. Ainda falando em memória, no episódio de hoje da série Museus, vamos falar sobre o Museu Amélia Amado em Itabuna. Confira! Preservar o passado, proporcionar uma viagem pelo tempo e criar a oportunidade de entrar em contato com a história. Foi pensando nisso que foi fundado o Museu Amélia Amado no Colégio São José da Ação Fraternal de Itabuna. A personagem principal desse museu, Amélia Berbert Tavares Amado, junto ao seu marido Gileno Amado, homem influente na política local, desenvolveu um projeto de assistência social importante para a educação e cultura de Itabuna. Ela idealizou um projeto em que constaria de cursos profissionalizantes, cursos voltados à questão da culinária, corte e costura,
datilografia, entre outros, que trariam essas mulheres para uma educação mais voltada ao âmbito familiar. E a instituição, além da idealização de uma educação familiar, era uma instituição de cunho assistencial. Objetos pessoais, móveis domésticos e escolares, peças sacras e um amplo acervo fotográfico. Com 3.587 peças, o Museu Amélia Amado conta a história da Ação Fraternal de Itabuna e dos seus fundadores. Nós temos aqui a primeira parte do museu, fotografias apresentando os personagens principais. Na segunda parte, nós temos características do casal Amado. E a última parte consta da escola em específico. São a parte dos cursos oferecidos, a parte do viés religioso que a escola tem e a parte além de sala de aula, que a escola sempre fazia excursões, apresentava exibições de filmes, peças teatrais no auditório, visitas de personalidades, tanto civis quanto militares. Todos esses elementos e a volta ao passado proporcionam aos visitantes uma verdadeira aula de história regional. Itapetinga, no sudoeste do estado da Bahia, é conhecida na região por sua atividade pecuarista, grande responsável pela economia da cidade. Quem for a Itapetinga vai ser recebido por um clima normalmente quente e seco. Além disso, poderá notar que não é à toa que a cidade já foi premiada por conta da sua limpeza e organização. A Zoomatinha é o grande destaque da cidade. Sendo o único zoológico do interior do estado da Bahia, a Matinha, como é conhecida, atrai visitantes de várias partes do estado. É um lugar bastante verde e tranquilo, o que torna o passeio bastante agradável. A Zoomatinha conta com a presença de vários animais, como zebras, várias espécies de cobras, leão, onça, avestruz e outros animais, tanto exóticos como nativos. Quem passar pelas bandas de Itapetinga, com certeza vai querer voltar para conhecer melhor a cidade e bater um papo na praça, ou quem sabe dar uma corrida no parque poliesportivo da cidade. A dica de leitura de hoje fica por conta do professor Saul Sanches e seu primeiro livro. Veja! É um livro que aborda as pragas da cultura do cacau e da graviola, que inclusive são culturas muito importantes aqui na nossa região. Tal como diz o livro, é da descrição e o dano das principais pragas de insetos. Me interessa que a CEPLAC tem até um livro recentemente publicado disso aí, com o professor Raul Val. E eu quis direcionar mais que tudo esse livro só a parte de descrição e os danos que essas pragas provocam em ambas culturas. Aí tive a ideia de abordar, completar a parte do cacau, dessas pragas, e como que chama, acrescentar a cultura da graviola, já que é uma cultura da qual tem poucas informações, ainda é uma cultura nova, apesar que já se espalhou em diversos estados do Brasil, mas mesmo assim as informações com relação às pragas são bastante limitadas ainda. E a parte do cacau, porque a literatura que se conhece era bastante ainda antiga, né? Aí quis um pouco atualizar essa questão das pragas, do cacau também. E não só as pragas de forma geral, as principais pragas. Também aborda pragas secundárias e também as pragas de interesse quarentenário, algumas, e as pragas do armazenamento, mas do cacau. Eu tentei fazer isso para direcionar para isso mesmo, para produtores, estudantes de agronomia, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas e outras pessoas que inclusive são até leigos no assunto, mas hoje em dia tem uma fazenda, tem um sítio e costuma plantar, tem cacau, roça de cacau, tem graviola. Mas que ele possa, quando ler esse livro, ele pode com muita facilidade entender, né, muitas coisas.
para ele vai para o campo, né? Serve um tipo manual, pode ver, tem uma série de fotografias aqui no final, que ele pode, através de um reconhecimento fotográfico, né? Descobrir a praga, saber que praga é, na presença de que praga ele se encontra, e a descrição dessa praga, né? Facilitar para ele. Só a descrição, na presença de que praga ele está, como dizem, atingindo a sua lavoura, né? Para o povo de Santo, o arquétipo do feminino é tão responsável pela criação quanto o do masculino. É dele o poder de gerar, servindo como uma grande mãe. Os filhos de Santo são rodeados de mães, entre elas Oxum, a senhora das águas doces, dos rios e cachoeiras, da maternidade e da riqueza. Como é muito vaidosa, se apresenta sempre com muitas joias, rege o luxo e a mãe da beleza. No candomblé, os adeptos constroem e cultivam uma relação de respeito e cuidado com seus orixás. Da vontade de agradar a senhora da delicadeza e retribuir tudo o que ela faz, nasceu o costume de oferecer presentes nos rios. São cestos com flores, frutas, perfumes, joias e tudo mais que sirva para satisfazê-la. Nos terreiros, a entrega do presente acontece na Festa das Águas, onde reinam os cheiros dos perfumes e flores, reluzem os amarelos e dourados, e principalmente o culto à emoção e ao acolhimento. Salve a Grande Mãe! Ora aí eu! Alguns usam acessórios feitos com sementes, outros preferem roupas de algodão puro. Mas você já viu um relógio feito com materiais orgânicos? Pois é, veja como é feito o ecológio. Meu nome é Cláudio Ribeiro do Nascimento, eu tenho 46 anos de idade, vou completar 47 esse ano, no final do ano. Né? E minha profissão, eu sou técnico agrícola, né? E há 20 anos que eu sou técnico agrícola. Mas eu deixei de exercer função e optei em trabalhar com um produto que venha ser aliado à natureza. E hoje eu trabalho com o ecológio, né, que é esse relógio de pulso. Eu queria desenvolver um produto que fosse aliado à natureza, que o custo inicial de produção fosse barato e que eu não dependesse de terceiros para produzir. No fundo de minha casa tinha um pé de dendê. Aí eu peguei uma semente de dendê e fiquei com ela na mão como se fosse um amuleto, o tempo todo na mão. Tanto com ela na mão, eu disse, eu quero desenvolver o produto, não sei o que é, quero desenvolver um produto, não sei o que é que eu vou desenvolver, mas eu quero desenvolver o produto. Então eu fiquei pensando 100% nisso o dia todo. Quando foi uma noite, Aí eu fui assistir televisão e quando eu liguei a televisão, aí o relógio antigo, que era de meu pai, tocou 2 horas da manhã, soou tom, tom, 2 horas da manhã. Aí eu olhei pro relógio, olhei para a semente, aí eu olhei pro relógio, olhei para a semente e falei, não, com essa semente eu acho que dá para fazer um relógio. Aí fui na fundo da casa, rápido, peguei uma máquina que eu tinha, uma maquita, cortei a semente no meio e quando eu vi a estrutura interna da semente, eu digo, aqui essa semente aqui dá para fazer um relógio. E aí começou a ideia. E um dos primeiros relógios que eu fiz de semente foi esse aqui, o ecológio Dendê. Existe a coleta do material na natureza de móveis antigos. Depois todo esse material é analisado para ela começar todo o processo para partir para a linha de produção. Todo esse material tem que passar por um padrão que quando chega na mão do cliente não retorne o relógio, porque eu quero que chegue na mão do cliente um produto bom, com boa qualidade, né? O que eu uso no relógio são uns deles que faz ele se transformar, além de uma arte, uma joia, são as pedras brasileiras. Então eu uso variedade de pedras preciosas produzidas aqui no Brasil. Então isso é muito importante porque agrega valor ao produto. Além disso, eu estou dando um espaço ao produtor. Inclusive a caixa do ecológio, que eu a chamo de casa do ecológio, ela é feita toda também de material natural. Ela é feita de cordão natural, e a bucha vegetal que a gente coloca para prensar e guardar o relógio aqui dentro, nessa parte. Ela é toda impermeabilizada, né, com cola natural, para dar resistência e evitar a infestação de fungos ou de insetos e dar resistência total ao relógio, à caixa. E o relógio ele fica assim aqui dentro, ó. Todo aqui dentro, fechado.
Essa caixa ela foi criada e desenvolvida por minha mãe. E na realidade eu sozinho não posso fazer nada. Sozinho não. Mas eu preciso de apoio, preciso de incentivo, tá entendendo? E esse apoio e incentivo, acho que não só a mim, como todos nós, faz com que todos nós crescemos juntos. A minha propaganda mais importante é aquela, propaganda pulso a pulso. É que eu boto aquele cliente que enxergou o relógio no pulso do outro, ou no meu pulso, ou no pulso de um que eu já vendi, é que fala assim, você comprou esse relógio aonde? Da mão de fulano de tal. Então, poxa, gostei, quero um igual. Aí ele faz um relógio personalizado, então eu vou pedir para ele fazer um relógio do meu jeito. Então eu faço o relógio do jeito que o cliente quer. E esse foi mais um Universos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!